essencial para sua alma com Ia Odé Emi. Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Pai Jorge. Boa noite, Ia. Boa noite a todos. Pessoal, hoje nós vamos falar do Orixá Ogum e seus filhos, né? Existe aí, o que eu ouço bastante, as pessoas falam muito dos filhos de Ogum como os briguentos, né? Ah, filho de Ogum é briguento, filho de Ogum vai parte para guerra logo, parte para briga, parte para isso. Bom, pessoal, em primeiro lugar, não é bem assim, não é bem por aí, porque é humanizar a divindade. Ogum ele é um orixá fantástico. Ogum ele fala muito da coragem, da força. Ogum é família. Ogum, quando ele entra numa guerra, é uma guerra com causa, onde ele vai para a defesa de algo sublime. E não essa guerra humana que se discute, que se briga por qualquer coisa, né? Então ficou embutido meio aí, muitas vezes, na cabeça de filhos de Ogum, que são briguentos, são nervosos, são isso, são aquilo e várias coisas que não deveria ser. Até porque a força ela é polar, né? Todas as forças, todas as divindades, tudo tem a sua polaridade. Se a pessoa é briguenta, discute por tudo, tudo parte para guerra, tudo parte para briga, tudo parte para porrada, é porque ela está vibrando o outro lado da força, que não deveria. Porque quando Ogum fala na força, que Ogum, né, força e coragem, aquilo que nós devemos trabalhar em nós filhos de Ogum e os que também não são diretamente. Essa força é a força que Ogum nos traz a todo momento para nós superarmos todos os nossos obstáculos. É a força de levantarmos e ir para uma guerra, mas não essa guerra estanque, essa guerra de briga, mas sim uma guerra sublime, aquela de vencer os obstáculos da vida a todo tempo. E não só os obstáculos externos, mas sim os obstáculos internos, aqueles obstáculos que nós colocamos dentro de nós. Aquela coisa de realmente, a todo momento, nós estarmos trabalhando dentro de nós a força dessa divindade, sermos fortes, mais fortes como aquele que vai, aquele que vence, aquele que vai para o trabalho, mas vai como vencedor, aquele que vai para a família, mas vai como um vencedor, mas aquele vencedor que traz para a família uma harmonia, que traz para a família uma força de sempre estar melhor, que sempre é aquele que aonde ele chega, ele se torna luz, ele se torna o facho luminoso. E a coragem é a coragem de vencer não só os obstáculos externos, mas sim vencer as próprias mazelas internas, porque todos nós somos imbuídos de mentira, do olho gordo, da falsidade, e tudo aquilo que é da inveja, e tudo aquilo que nós olhamos no outro, condenamos no outro, mas esquecemos que essas falhas, essas nirdanas, essas escandas, as escandas e as nirdanas estão todas dentro de nós. Porque se eu consigo enxergar o invejoso, é porque a inveja também está em mim. Se eu consigo enxergar o fofoqueiro, é porque a fofoca está em mim. E por aí em diante. Então, a coragem e a força de a todo momento nós estarmos vencendo isso dentro de nós, para assim a gente começar a trabalhar as virtudes desse orixá maravilhoso, que todos são, que é Ogum, que é aquele que quando ele vai para uma guerra, ele vai para essa guerra com causa e nos ensina a só entrar numa guerra com causa, não uma guerra por ego, uma guerra por soberba, ou uma guerra porque eu tenho razão, outro não tem, ou querer embutir a minha verdade no outro. A mesma coisa, gente, nós falamos quando falamos da coragem. Ah, eu enfrento tudo, eu sou aqui peito de aço, porque eu sou do Ogum, porque eu sou o poder. Não, não é nada disso que Ogum nos ensina. Ogum nos ensina a justiça.
a justiça de sermos justos primeiramente conosco mesmos. E o que é essa justiça comigo mesmo? É eu ter a humildade de saber que eu sou falho, que eu erro, que eu também cometo erros e falhas com os outros, e não posso ficar sempre com o meu dedo em instir, só apontando o outro e não vendo dentro de mim o que eu tenho que trabalhar. Muitas vezes eu sei condenar, eu sei falar, eu sei explicar, orientar, mas a minha orientação só serve para os outros e para mim não. E isso é o que? É uma soberba, isso também é um egocentrismo. E Ogum nos ensina principalmente também a sermos humildes, porque tem um Itã de Ogum que fala que ele é um rei que não quis pôr a coroa. E por quê? Porque ele não viu a necessidade dele colocar uma coroa na cabeça dele, sendo que o negócio dele era estar ali, andarilho mesmo, era desbravar, era ir para caça, ir atrás daquilo que ele queria. Filho de Ogum é aquele que vai atrás daquilo que quer, mas sem atropelar ninguém, sem pisar em ninguém e sem prejudicar ninguém. Quando ele vai atrás do que ele quer e carrega os outros também, ensinando os outros a caçar e ter os seus objetivos, tem as suas lutas, mas como vencer essa luta de uma forma bacana e conquistar aquilo que necessita. Eu acredito que o Pai Jorge, ele já vem aprendido bastante com esse orixá, né, Pai Jorge? Com o orixá Ogum. Falo do Ogum hoje porque sou filha dele e sei o que é a luta que é para trabalhar as virtudes dia a dia desse orixá. Porque quando nós viemos filho de orixá para trabalhar as virtudes dele, seria o sol que nós precisamos atingir. E, né, Pai Jorge? Como que está sendo a sua experiência junto agora, né? O senhor tem uma convivência maior com esse orixá, até o fato do senhor fazer parte do templo de Ogum China. Como está sendo essa experiência para o senhor? É uma experiência muito boa, porque ele ensina primeiro que você tem que se motivar, para você depois motivar os outros. Motivo para ação, quem tem que te dar é você mesmo, não é o outro que você vai dar. A gente tem falado muito isso, a mudança, comportamento, postura, ela sempre vai partir de você, depois para o outro. É algo que vem do interno para o externo. E eu lembro sempre de uma coisa que Ogum ensina pra gente, que é o quê? Quem gosta de dinheiro, gosta de trabalho. O nosso dinheiro é consequência do nosso trabalho. O nosso trabalho é consequência do nosso estudo. Então, uma coisa é ligada à outra. Não que a gente não consegue trabalhar sem estudar, mas o caminho certo é estudar, trabalhar e ter a consequência, que é o dinheiro, conseguir ter o dinheiro. Porque quem não gosta de trabalhar, não gosta de dinheiro. E quem não gosta de trabalho, também não estuda. Até porque o nosso mercado e a vida, ele é dinâmico, ele não é parado, ele vive em transformação. Então a gente precisa continuar nossos estudos, sejam eles acadêmicos, né, tradicionais, da escola, ou até nossos estudos espirituais, que eles não param nunca, né? A gente sempre tem que estar buscando conhecimento para a gente se tornar uma pessoa melhor para nós, e para o mundo e para as pessoas à nossa volta. Nós temos sempre que estar buscando o conhecimento dentro da espiritualidade, sim, porque nós não podemos ser o papagaio de pirata ou aqueles crédulos que tudo que você ouve você tem como sua verdade. Primeiramente, você tem que ver, ir lá estudar, pesquisar, procurar, até para a sua própria evolução. Quando eu digo do fato do próprio Ogum, há anos, muitos anos, né, que estou nessa senda dele e estou aprendendo a cada dia um pouquinho mais sobre esse orixá. E eu vejo que muitas coisas que lá atrás foram me ditas, hoje em dia realmente não tem nenhum valor, porque é divinizar o que é sagrado, é humanizar, me desculpem, é humanizar aquilo que é o sagrado. Só que, mas eu não poderia ser um Ogum vivo na Terra? Sim, a partir do momento que você trabalhe todas as virtudes dele e faça o trabalho que ele fez lá no passado, hoje, com a humanidade, com o seu próximo, com aqueles que são do seu, são pessoas que você tem carinho, que você tem amor, e até aqueles que não, porque quando você tem um desafeto com uma pessoa,
antes de você deixar a mágoa ou o ressentimento entrar, para analisar um pouco mais essa pessoa. Porque muitas vezes a atitude que ela toma não é por conta de maldade, são máscaras que ela começou a vestir devido a determinadas situações que já passou. É como se fosse uma forma dela se defender, né? Ter uma defesa das situações. E quando nós trabalhamos essas virtudes dentro de nós, nós conseguimos enxergar isso no outro. Por isso que eu falo, essa harmonia que as divindades, que os orixás nos traz, elas fazem com que nós enxergamos além das máscaras que as pessoas colocam. E muitas vezes essa forma de máscara que a gente fala é só pro lado ruim. A pessoa tem uma máscara, ela põe máscara ali, ela finge não sei o quê. Mas se nós pararmos para olhar, muitas vezes as pessoas usam a máscara como defesa. E Ogum, ele nos traz uma forma da gente até, pelo fato de sermos pessoas muito práticas, né? Filho de Ogum são pessoas práticas, que não gostam muito de mimimi, isso eu concordo, né? Mas o mimimi não é a questão da pessoa se colocar como vítima, né? Aquela vitimização, aquela coisa, ai, porque eu sou... Então nós não temos, os filhos de Ogum não têm muita paciência para isso. Por quê? Porque somos guerreiros, somos aqueles que, além de nós queremos ir ter nossas vitórias, queremos também que aqueles que nos rodeiam tenham vitória. E ninguém vence batalha com choro, né? Ninguém vence batalha com reclamação, ninguém vence batalha se vitimizando e se mostrando fraco, né, Pai Jorge? A posição de vítima seria uma forma de você tentar se enganar e enganar o outro. Lembrando que assim, a pior mentira que existe é aquela que não engana você mesmo, né? Então o fato de você se colocar como vítima tem que parar e analisar isso. Até que ponto o que está acontecendo não é consequência das minhas ações, da minha falta de estudo, da minha falta de querer continuar meus estudos. A gente já falou aqui antes que assim, eu quero um emprego novo, então eu agradeço aonde eu estou trabalhando hoje, que é o meu ganha-pão, aonde eu estou conquistando o meu salário e com isso conquistando as coisas, e aí vou atrás de amigos, de ex-colegas de trabalho, vou mandar o meu currículo para outras empresas para que isso aconteça. Agora, enquanto eu ficar reclamando, amaldiçoando onde eu estou, a coisa só vai piorar. Então você não tem que ser a luz no fim do túnel, mas ser o facho luminoso onde você estiver. Então ser o exemplo para os outros. E como é que é ser esse exemplo? É você fazer a sua parte muito bem feita, para que você tenha os caminhos abertos, né? Ogum, ele abre os caminhos a partir do momento que você faz a sua parte. Não deixa que Ogum só faça isso, porque você tem que fazer a sua parte. E aí o orixá, ele vai te possibilitar aquilo que você está buscando. Eu vejo muito isso mesmo, né? Eu vou pedir para Ogum me dar um emprego, porque Ogum abre meus caminhos, porque o Ogum vai me defender, porque Olha, gente, Ogum pode abrir um bom emprego para você, mas você está preparado para esse emprego? Você se preparou? Você se preparou mentalmente? Você se preparou emocionalmente? Você fez a sua lição de casa? Né? Porque a gente vai delegar tudo para Ogum, mas não quer fazer a nossa liçãozinha de casa. Ogum vai me dar um bom emprego e fica deitado o dia inteiro, né? Ou não vai em busca daquilo que você quer, e fica ali, não se prepara para esse bom emprego, não vai estudar para esse bom emprego, não vai se profissionalizar, né? Então, quando a gente quer algo do orixá, seja Ogum, ou seja o orixá que você estiver pedindo, em primeiro lugar, você tem que entender que você também tem que estar preparado para isso. Até para receber uma bênção, a gente tem que se preparar para receber. Porque se a gente não estiver preparado, a gente joga a bênção fora. A bênção não sai da gente, é a gente que joga fora a bênção que recebeu. Quando você fala, Ogum vai abrir os meus caminhos, ele pode até abrir e você fechar, né? Isso acontece muito. Ogum vai abrir, mas nada está acontecendo. Por quê? Porque você não tomou nenhum tipo de atitude ou nenhum tipo de mudança acontecer em você para esse caminho ser mudado. Porque muitas vezes
Você quer que os caminhos sejam abertos, mas você só está olhando para os empecilhos. Você não está olhando para o caminho aberto. Porque o tempo todo você fica falando da dificuldade, né? E você, dentro de eu falar dessa dificuldade, você quer a facilidade. E essa facilidade é não fazer a sua lição de casa. Se o caminho está aberto, você tem que levantar e trilhar ele. E tirar todas aquelas falas, todas aquelas vibrações negativas que acabam, muitas vezes, você mesmo fechando o seu caminho. Porque muitas vezes a pior macumba que nós temos é a nossa fala, é o nosso pensamento. Muitas vezes é nós mesmos que nos macumbamos com as nossas atitudes, com as nossas falas, com os nossos pensamentos. Quando você pede para algum abrir esse caminho, já veja o seu caminho aberto, né? Porque, ou então não fique também só esperando por um milagre. Gente, o orixá, ele sabe a hora certa, o momento certo das coisas acontecer. Mas infelizmente nós, seres humanos, nós queremos tudo para ontem. Não temos a paciência de aguardar o momento certo da coisa acontecer. Quando a gente entrega e relaxa, mas esse relaxar não é ficar no berço esplêndido, não é ficar na zoninha de conforto, não. Mas relaxar que a coisa vai acontecer. E nesse meio tempo a gente vai se melhorando, a gente vai vendo, vai parando com as reclamações, vai parando com as falas negativas, com os pensamentos negativos, com os ataques às outras pessoas, parar de cuidar da vida do outro. Porque cuidar da vida do outro também não é só fazer fofoca da vida do outro, é tentar e dar para o outro e resolver a situação do outro, sendo que a gente não consegue resolver nem a nossa mesma, né? Então, a gente se preparar, a gente ficar inteiro dentro da gente, para quando esse caminho estiver aberto de algum, nós enxergarmos um caminho limpo e a gente saber trilhar esse caminho. Ogum também, ele traz para a gente o lance, muito o lance do trabalho, né? O bom trabalho. Então, esse trabalhar, ele tem que ser prazeroso. É você, a hora que levantar numa segunda-feira, é você abençoar a sua segunda-feira, que entra lá nos 8 passos de Buda também. É você, nessa segunda-feira, você levanta, abençoa a sua segunda-feira e vai proceder falando que é útil, necessário e verdadeiro. É caminhos abertos de Ogum para você, né, Pai Jorge? Sim. A questão do trabalho, como já falamos, trabalho possibilita que você tenha as coisas materiais, né? Seja roupa, seja sapato, seja perfume, o alimento, né? No caso, quem não tem a casa própria, o aluguel que você paga, as contas em dia, né? Quem tem sua casa própria, pagar o imposto. Então, abençoar para que você tenha cada vez mais e melhor as coisas. Outra coisa, Pai Jorge, foi bom o senhor ter falado disso, porque as pessoas, elas também têm que agradecer as contas que pagam. As pessoas pagam as contas com dó. Já tá chegando outro mês e as dívidas tá vindo junto. Gente, vocês já estão amaldiçoando. Pagou seu aluguel, dê graças a Deus que você pagou, porque você teve a condição de pagar, né? Pagou a conta de água, pagou a conta de luz, abençoa isso. Ao invés de reclamar e amaldiçoar, passe a abençoar, porque você teve as condições de fazer. Aí você vai ver que a ação da divindade, do orixá, vai entrar na sua vida, fazendo aquilo que fica para você render. Aquilo que era pesado se torna leve para você. Tem a honra de poder pagar, e quando você paga, se sinta honrado e não lesado. Até para que esse dinheiro ele cada vez mais ele multiplique, não suma das suas mãos. Porque a gente vê muito isso, a pessoa um pouco consegue pagar muitas contas, consegue estar se alimentando bem, e a gente vê pessoas que ganham muito por amaldiçoar esse dinheiro, por não saber usar, por estar reclamando, por estar, sabe, gente, você está dando um dinheiro, dê para que ele possa vir cada vez mais e melhor, para que ele não falte para você, porque infelizmente a gente ainda está ouvindo alguns casos que a pessoa não sabe o que acontece, ela ganha 2 mil, 4 mil, 5 mil
e esse dinheiro sumiu e ainda tá faltando dinheiro. E a gente vê outros casos da pessoa tá abençoando, agradecendo. Eu falo por experiência própria, né? Porque a gente tem que falar na experiência. O que eu ganho, eu agradeço, tem vindo cada vez mais e melhor. Não tá sobrando, mas não tem faltado. E vem na hora certa. Isso também é muito importante. Para que você possa estar com todas as suas contas em dia. Para que você não pague juros, correção. E dessa forma também o senhor está vendo esses caminhos abertos. O senhor está aproveitando os caminhos abertos de Ogum, né? E isso, gente, é aproveitar os caminhos que Ogum abre. Não adianta você só pedir caminho aberto e você não honrar esses caminhos. Não adianta você pedir trabalho e você não honrar o trabalho. Não adianta você pedir a força e usar a sua força desnecessária em discussões desnecessárias que a sua força vai se esvaindo. Pasme, gente, Ogum é o orixá guerreiro, mas o que mais ele pede para os filhos dele? Pelo menos eu, como filha de Ogum, foi algo que veio muito forte para mim. Não briga. Porque quando você briga, que você discute, né? Aí a gente tá vendo como já sai fora do negócio que filho de Ogum é brigão. Ogum já pede para nós não brigar. Porque quando você briga, você discute coisas vil, coisas que não tem nada a ver. Você entra numa senda que você fica cego. Você perde sua força, abaixa a sua vibração, abaixa a sua energia, abaixa a sua visão. Então não vale a pena. Ogum nos ensina que nós temos que nos manter neutros. Neutralidade faz com que você não pende nem para um lado nem para o outro e siga o caminho aberto que ele te deu. A neutralidade não deixa você julgar. Ogum, além de tudo isso, Ogum também é justiça. A justiça, não a justiça aquela justiça de vingança, mas ensina você a ser a própria justiça. Porque quando você é a própria justiça, você é justo com o outro e você é justo consigo mesmo. Você sabe enxergar quando falha. Porque nós somos falhos, todos nós, independente de enquanto humanos somos falhos. Então, Ogum também é a justiça e nos ensina essa justiça. Ogum também, gente, ele é aquele que nos traz o alimento, porque a partir do momento que ele nos deu ferramenta para o trabalho, ele também nos dá condições do alimento, o alimento físico e o alimento espiritual. O que o senhor tem a dizer, Pai Jorge? Para nós encerrarmos, que já estamos chegando aí no finalzinho. O alimento físico e espiritual é aquele que nos permite caminhar em todos os caminhos sem se perturbar e sem perturbar o outro. Você conseguir andar com harmonia, porque o orixá é harmonia. Harmonia com você e com os outros. Claro que se a pessoa não quer harmonia, você vai se afastar, porque você não precisa se desarmonizar por causa dos outros, mas entendendo o que é seu e o que é do outro. E para finalizar, pessoal, vamos deixar uma dica bem bacana. Quando chegar até Ogum, ao invés de pedir trabalho, peça força e coragem. Peça para Ogum te orientar pelo melhor caminho. Peça para Ogum te mostrar qual é o melhor caminho a ser trilhado. E abençoe a todos os dias o trabalho que você tem. E abençoe aquele que está por vir também, porque assim você terá as bênçãos de Ogum. Cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado para os seus próprios pensamentos não ser o mal que te ataca, para assim Ogum ter a condição de te blindar e te proteger. Uma boa noite a todos e que Ogum abençoe a todos vocês. Para consultas com Iá Ojemi, entre em contato com o WhatsApp 11 982 94 6961, repetindo 11 982 94 6961. E até o próximo Essencial para sua alma com Iá Ojemi.